Fala galera do YouTube, tudo bem? Sou o Diego, professor de Física, e nós vamos falar hoje sobre duas formas de eletrização. Como que nós fazemos um corpo ficar com carga elétrica, com excesso de elétrons ou com falta de elétrons, né, ou prótons. Vimos aqui na simulação que nós temos três corpos: o blusão, o balão e a parede. E todos estão eletricamente neutros. O que é um corpo eletricamente neutro? É um corpo que tem o mesmo número de elétrons e de prótons. O blusão com o mesmo número de elétrons e de prótons, o balão com o mesmo número de elétrons e de prótons, e a parede com o mesmo número de elétrons e de prótons. Nós vamos ver duas formas de eletrização, que são a eletrização por atrito e a eletrização por indução. A eletrização por atrito, nós vamos pegar o balão e vamos atritá-lo com o blusão. Nós vemos que à medida que nós atritamos o balão com o blusão, ele vai ficando com um excesso de cargas elétricas negativas, certo? E o blusão, por consequência, com excesso de cargas elétricas positivas, cedidas ao balão por atrito. O balão, então, nessa condição, nesse estado, se encontra eletrizado, com excesso de cargas elétricas. O que ele é capaz de fazer? Que poderes que o balão tem neste momento? Por ter um excesso de cargas elétricas negativas, ele vai então ser atraído pelo blusão. Por que essa atração ocorre? Um dos princípios da eletrostática diz que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Vamos ver qual o efeito desse balão eletrizado sobre a parede que está eletricamente neutra. Nós vamos então aproximando o balão da parede e vemos que à medida que o balão se aproxima, os elétrons da parede se afastam o máximo que eles podem. Nessa situação, há uma separação espacial das cargas elétricas da parede. Os prótons ficam ali paradinhos e os elétrons se afastam, porque nós temos um balão com excesso de cargas elétricas negativas que repelem os elétrons da parede. Se nesse instante nós aterrarmos a parede, ou seja, nós ligarmos o fiozinho da parede até a Terra, esses elétrons que estão se afastando do balão vão escoar para a Terra, fazendo com que a parede fique com carga elétrica resultante positiva. Então, na eletrização por atrito, a carga elétrica resultante de cada corpo participante é contrária à outra, ou seja, se o balão ficou com carga elétrica negativa, o blusão fica com carga elétrica positiva, na mesma quantidade. Então, a quantidade de elétrons, pelo princípio da conservação da carga elétrica, que é um dos princípios da eletrostática, todos os elétrons que haviam no blusão foram para o balão. E se nós fizermos uma soma da carga elétrica do balão com a carga elétrica do blusão, tem que ser zero, pelo princípio da conservação da carga elétrica, que não pode ser criada e nem destruída, só transferida de um corpo para outro nesses processos. E a eletrização por indução, que é essa quando o balão então induz que os elétrons da parede se afastem, e se nós aterrarmos, se nós fazemos com que esses elétrons escoem, é a eletrização por indução, que após romper-se o fio terra, fica com uma carga contrária ao do indutor. No caso, o balão é indutor e a parede é o induzido. Essas então são as características da eletrização por atrito e da eletrização por indução. Bem, então essas foram as características da eletrização por atrito e por indução. Se gostaram do vídeo, deixem um like e até a próxima!